Olá, boa noite. Estou aqui fazendo mais uma live, como prometi ontem, né? Dar continuidade às videoaulas, essa sala de aula online da minha página André Nascimento, professor, sala de aula online. E hoje, dia 20/5, dia do pedagogo, estou até aqui com minha blusa do curso de pedagogia, como vocês podem ver aqui. Eu estou cursando pedagogia. Além de ter minha licenciatura em letras e minha pós-graduação em linguística, voltei para a universidade agora, cursando pedagogia para futuramente trabalhar os nossos pequenos. Pois então, aqui, no prosseguimento às nossas aulas, diante da minha formação em letras, existe um conteúdo que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, é o conteúdo de redação. E ele está presente nos vestibulares e no Enem também não é diferente. Ele é muito cobrado, equivale a metade da prova e geralmente é feito no primeiro dia da avaliação. E seja na forma impressa ou na forma digital, que vai ser uma novidade deste ano. Não podemos esquecer de uma notícia importante que saiu hoje, que o MEC decidiu adiar, fazer um decreto adiando essa prova que pode, no final do ano, claro, como vocês bem sabem, estamos num período de pandemia, onde as aulas estão suspensas em todo o Brasil e muitas escolas estão sem poder, muitos alunos estão sem poder dar prosseguimento ao estudo do Enem por não ter suas aulas. Mesmo que pelo número de inscrição, geralmente mais de 60% já não estuda mais, já formou, mas é para ter mais questão de igualdade com desses que estão estudando, que as aulas estão suspensas. Mas mesmo assim o MEC deixou disponibilizado uma parte que eu falei ontem, na live que eu gravei ontem, que agora no mês de junho vai ter uma enquete lá, uma participação dos participantes inscritos sobre a mudança na data, se mantém aquela data inicial de novembro, ou se acata a questão de adiar para 30 ou 60 dias, como está nesse decreto, essa nota divulgada pelo MEC hoje, em acordo com o INEP. Claro que vai ser mantido, como falei ontem, essa votação, esse diálogo, escolha, enquete feita com os participantes dessa enquete agora no mês de junho, onde a votação será feita já, a participação, a opinião será ouvida dos participantes na última semana do mês de junho. Então vamos passar a falar do conteúdo de hoje, na nossa aula de dia 20/5, desta quarta-feira. Lembrando que a inscrição encerra depois de amanhã, dia 22. Então, o conteúdo de hoje, 20/5, será sobre redação. Basicamente, a gente tem que lembrar daquelas famosas regras da redação e que faz parte lá no edital do Enem. Não devemos esquecer que ela tem que ter no máximo 30 linhas e ela segue todos esses parâmetros aqui que nós estamos mostrando aqui, que vai ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a redação. Eu dividi assim de uma forma bem sucinta, assim, para facilitar a compreensão de vocês, que ela é dividida da seguinte forma: estrutura, linguagem, tipo textual e tema. Vou especificar cada um detalhadamente para que vocês possam compreender de uma forma melhor. Sobre a questão da estrutura, que é aquela parte que nós professores chamamos do esqueleto do texto. Essa estrutura se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução é a apresentação inicial do tema em um parágrafo só, de forma bem sucinta, onde você vai apresentar o tema, levantando inicialmente algumas hipóteses a ser debatidas. Pronto, você já fez esse levantamento inicial na introdução. O desenvolvimento, você vai pegar aquelas ideias apresentadas para você defender aquele tema, as ideias daquele tema na introdução. Nesse desenvolvimento, vai expandir essas hipóteses levantadas. Cada hipótese você vai levantar geralmente em um parágrafo.
Suponhamos, se você levantou 3 hipóteses, seriam mais 3 parágrafos para esse desenvolvimento. Pode ser até um parágrafo só, mas desde que não fique cansativo nem muito extenso, para que quando o corretor for fazer seu trabalho de corrigir, não encontre assim, problemas que possam baixar a nota da redação. E por fim tem a conclusão. A conclusão é a retomada daquelas ideias que você levantou, onde você vai de forma bem sucinta falando um pouco daquilo e vai dar o fechamento, que você vai dar uma solução, uma ideia para dar, digamos assim, uma solução para aquilo tudo que foi levantado, onde você onde o tema foi apresentado, onde você levanta as hipóteses, e ali no desenvolvimento, na conclusão, você vai dar o fechamento com uma proposta de solução, uma proposta de intervenção, uma forma de ajudar a resolver a questão que foi levantada e debatida no tema proposto da redação. A questão da linguagem, que é uma parte muito importante, tem que ser linguagem formal. Não pode usar linguagem vulgar, não pode usar aqueles termos chulos, expressões vulgares. Tem que ser uma linguagem formal. Não é para abusar da questão de expressões rebuscadas, palavras difíceis, mas procurar ser formal sem perder, digamos assim, sem perder sua essência. De uma forma que haja assim onde o corretor possa ver no seu texto que você está defendendo uma ideia de uma forma que não faça com que o seu texto se torne assim, como se fosse uma conversa de amigos, uma brincadeira, aquele momento da informalidade, mas é uma linguagem formal. Lembrando que para não abusar do termo ser buscado, e sim de usar uma linguagem formal que possa aliar o que você conhece com aquilo que vai levar para o leitor compreender. Porque o corretor ele vai ler assim como um leitor comum e vai precisar compreender. Então, utilizar aquela linguagem formal. E lembrando que a redação é um tipo textual que nesse caso do Enem, assim como os vestibulares, é um texto dissertativo, é uma dissertação. O que é uma dissertação? É um texto argumentativo, onde vai ser apresentado o tema e você vai argumentar, vai debater este texto usando seus argumentos, suas opiniões. Você vai utilizar informações, vai dar uma opinião baseada naquilo que você crê, naquilo que você estudou, pesquisou. Ou seja, é um texto de identidade própria. E sendo assim, essa dissertação é um texto que você vai fazer na terceira pessoa. Porque que embora seja um texto pessoal, ela é feita em terceira pessoa e em primeira pessoa porque identifica que ali existe a sua marca naquele texto onde você está se apresentando. Não utilizamos a primeira pessoa porque há várias pessoas que pensam daquela forma. Então a terceira pessoa é para, digamos assim, para que as expressões verbais possam combinar, possa se encaixar perfeitamente no que está sendo apresentado naquele texto. Então, sempre utilizando o texto na terceira pessoa e lembrando que, como eu falei na questão da linguagem, é um texto formal. Então, não pode utilizar da informalidade que é muito comum na primeira pessoa. E lembrando que uma peça-chave importante sobre a redação é o tema. O tema é um assunto a ser debatido, onde vai ser apresentado opções de texto lá, e antes do candidato fazer seu texto, ele vai ler e dali vai tirar aquele tema que está sendo apresentado. Geralmente se coloca 2 a 3 textos, às vezes uma charge junto, um recorte de alguma coluna de artigo de jornal e revista, e de alguma matéria e manchete que foi apresentada, e o candidato vai ter que compreender e interpretar aquele texto para enxergar o tema, para ele poder trabalhar dentro da sua redação. E essa parte é muito importante, a questão do tema, para as pessoas não tentarem adivinhar, é para as pessoas estar sempre lendo
revistas, jornais, sempre lendo os sites de notícias, os blogs, sempre acompanhando a televisão, porque existem vários temas que estão sendo falados no cotidiano nosso, que a gente vê a televisão, a imprensa, o rádio, a internet sempre falando. Então vocês têm que sempre ficar antenados no que está sendo noticiado. Questões do aspecto econômico, da área de saúde, das questões políticas, tanto nacional como internacional, das questões envolvendo a área social, a área cultural, o envolvimento de celebridades dentro de aspectos que envolvem todo o cotidiano nosso, o contexto mundial que está sendo afetado com algum acontecimento, com alguma coisa que foge do cotidiano. Então vocês têm que sempre ficar antenados, ligados nas informações que estão sempre sendo repassadas todos os dias pela imprensa, pelos canais de televisão e rádio, pelos sites de notícias, e que fazem parte da nossa rotina, essas informações. Então não tente adivinhar o tema, vai se atualizando, se informando e buscando aprender a entender esses temas, e vai tentando, assim, lendo, se informando, para assim criar seus argumentos e poder fazer o texto. Lembrando tudo isso aqui que nós colocamos na parte da estrutura, seguindo esse esqueleto de introdução, desenvolvimento e conclusão, a linguagem formal, o tipo textual, que é uma dissertação, que é um texto argumentativo, e o tema, que é um assunto a ser debatido naquela redação dissertativa. Então esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, 20 de maio, conteúdo de redação. Eu, do Sandro Nascimento, estamos aqui na sala de aula online. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma boa quinta-feira. Um abraço.